Prova oral do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Este é o quarto vídeo da série comentando súmulas e julgados do STF, do STJ, e hoje eu quero comentar com você, especificamente, uma das questões que foi objeto de cobrança da prova oral do MP-MG na data de ontem. Pessoal, uma primeira questão trazia a seguinte exigência dos candidatos. O que a doutrina chama de Estatuto dos Congressistas? Meus caros e minhas caras, Estatuto dos Congressistas é uma expressão que a doutrina e a jurisprudência acabam utilizando para fazer menção às prerrogativas funcionais a que fazem jus os parlamentares, inclusive, óbvio, os parlamentares federais. Vale mencionar aqui aquelas imunidades previstas no artigo 53 da Constituição. A imunidade do tipo material e também a imunidade do tipo processual. Apenas lembrando para você, a imunidade material é aquela que blinda, que protege o parlamentar no que toca às suas opiniões, palavras e votos. E a imunidade do tipo processual é aquela que traz a possibilidade de eventual processo penal a que o parlamentar responde ficar suspenso durante o curso do mandato. Enfim, não vem ao caso agora comentar essas imunidades, isso ficará para uma próxima análise, para outro vídeo, ok? Agora vejamos, vamos à segunda questão que está entrelaçada com essa primeira, que nos interessa mais, que está relacionado com o informativo 406 do STF. Notadamente, foi objeto de enfrentamento do STF no mandado de segurança número 25.579 do Distrito Federal, cujo relator para o acórdão foi o ministro Joaquim Barbosa. Pois bem, a questão era justamente a seguinte: é possível um deputado federal responder por processo disciplinar por quebra de decoro instaurado na Câmara Federal por atos praticados quando do exercício do cargo de ministro de Estado? Meus amigos, olha só que questão interessante. O parlamentar federal, o deputado federal, no caso aqui específico, que se licenciou do seu mandato para ser então ministro de Estado, ele pode ser responsabilizado por eventual quebra do decoro parlamentar? Este era o ponto então cobrado dos candidatos ontem na prova oral do MP-MG. Vejamos por partes. Gente, quebra de decoro parlamentar é uma violação, em que incorrem alguns parlamentares, uma violação de conduta, de comportamento, no sentido de que os parlamentares adotam comportamentos e condutas diferentes, divorciadas daquilo que se espera de um parlamentar. Enfim, decoro parlamentar é aquele comportamento probo, correto, alinhado com o que nós legitimamente esperamos dos nossos representantes. De modo que todo aquele que adota um comportamento diverso daquilo que legitimamente se espera dos nossos congressistas, dos nossos mandatários, acabará quebrando o decoro parlamentar. Pense você, por exemplo, naquele que pratica ato de corrupção. Este, obviamente, incorre em quebra de decoro parlamentar. Mas o ponto é o seguinte: aquele parlamentar federal que se licenciou para exercer o cargo de ministro de Estado, ele leva consigo as imunidades parlamentares? A resposta, pessoal, é não. Aquele parlamentar que se licenciou para ser ministro, ele não está blindado no período em que exerce o cargo de ministro, não está blindado pelas imunidades parlamentares. Esse é um ponto sedimentado na nossa jurisprudência. Mas veja, em que pese ele não leve consigo o bônus das imunidades parlamentares, de outro lado, ele carrega o ônus de eventualmente ser responsabilizado, sim, por eventual quebra de decoro, em razão de ato levado a efeito na condição de ministro. Olha que interessante. Esta foi a posição que acabou prevalecendo no julgamento deste mandado de segurança, 25.579 do DF, que está no informativo 406 do Supremo. Então veja, entendeu o Supremo Tribunal Federal, e nesse caso acabou rejeitando a liminar do mandado de segurança, que aquele deputado federal
que se afastou para exercer o cargo de ministro de Estado, ele sim responderá por eventual quebra de decoro parlamentar junto à sua casa legislativa. Porque, ainda permanecendo na condição de parlamentar, e notem que na essência ele é sim um parlamentar federal, ele vai se sujeitar ao regime jurídico próprio de responsabilização decorrente da quebra de decoro, que, nos termos do artigo 55, inciso 2º da Constituição, pode inclusive levar à perda do mandato, à cassação do mandato. Portanto, se liga nesse entendimento do STF, que é muito importante, já antigo, né, do ano de 2005, e que foi ontem objeto de cobrança na prova do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Se você gostou desse vídeo, não deixe de constar o like aqui embaixo e de nos seguir no Instagram e no YouTube, @Constitucional na Veia. Um forte abraço para todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!